A você que me ouve pela primeira vez, seja bem-vindo a esse canal, iniciativa de uma pessoa leiga em teologia, que apenas deseja compartilhar o que vem aprendendo, não é? Com o que vem se alimentando através da palavra, com o desejo que todo aquele que foi resgatado, comprado pelo sangue de Cristo, sente a alegria de partilhar a palavra. Aos que prestigiam esse canal há mais tempo, meu muito obrigado, não porque a mim seja devido algum mérito, mas por colaborarem com a iniciativa de uma pessoa que, como cada um de vocês, sente o prazer, a alegria, dentro de tudo o que lhe for possível, contribuir no trabalho, na seara do Senhor, semeando a palavra de Deus e divulgando o Evangelho conforme Ele nos encaminhou. Portanto, o título do nosso vídeo hoje é Alerta, o tempo está se esgotando. Gostaria de citar alguns versículos antes de compartilhar com você o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, lemos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É tempo de abrir os ouvidos para escutar as batidas de Jesus no nosso coração. É tempo de abrir os olhos e olhar para o que acontece diante de todos nós. Ouvimos o que não desejamos e escutamos o que nos interessa, o que nos move a atenção, o que nos toca o íntimo. É tempo de acordar para que não seja tarde demais, pois depois que partirmos, sem vermos, sem ouvirmos, sem entendermos, será tarde para voltarmos. Depois que cruzarmos a última fronteira, será tarde demais para entendermos. Depois que daqui partirmos, será demasiadamente tarde para escutarmos. Tudo, então, já terá passado, e a eternidade é o que se apresentará diante de todos com duas alternativas: sofrimento ou alegria eternos. Se você se deixar levar pela vida, a vida um dia terminará, sem que possa se dar conta de quão rápido ela passou. Mas então, já passou. Nada mais resta senão separação eterna de Deus, a segunda morte. O tempo corre depressa, cada vez mais depressa. Que adianta a ilusão das falsas luzes do mundo, dos seus prazeres, pois jamais conseguiremos fugir de nós mesmos. O entorpecimento da nossa percepção não nos livra de sentirmos lá no mais íntimo do nosso ser que um dia tudo passará. Mantermos-nos distraídos sem a percepção da realidade que nos cerca trará a todos que assim partirem a certeza de que finalmente será tarde demais. Arrependa-se de seus pecados, busque reconciliar-se com Deus na pessoa de Jesus Cristo, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos da segunda morte, conforme está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Porque conforme lemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo homem. Deixe o adultério, a fornicação, a violência. Não viva subjugado pelo pecado. Busque o único e verdadeiro Deus enquanto pouco tempo ainda há para achá-lo. Muitas são as advertências na Bíblia, as quais levam os que têm ouvidos para ouvir a refletir sobre questões como Marcos capítulo 8, versículo 36, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Se realmente fôssemos donos de algo, não administradores do que julgamos possuir, levaríamos conosco, pelo tempo sem fim, tudo quanto julgamos ser nosso. Desejo compartilhar com você este chamado à reflexão, que é o conteúdo do capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Neste Evangelho, o autor do primeiro Evangelho, sob inspiração do Espírito Santo, nos mostra a que se assemelha o reino dos céus. Nele encontramos 7 parábolas, ou recursos didáticos do nosso Mestre e Salvador, o Senhor Jesus. A primeira delas é a parábola do semeador. Mostra-nos como o coração do homem se coloca frente à palavra de Deus. Conforme leremos, as parábolas do joio, do grão de mostarda e a parábola do fermento expõem a decadência do ser humano por causa do pecado do qual não se arrependeu. Finalmente, as parábolas do tesouro no campo e da pérola preciosa mostram que, em meio a tudo isso, tanta corrupção ou decadência daqueles que se rebelam contra seu Criador, há algo precioso para Deus. Por isso, somente explicou essas 2 últimas parábolas aos seus discípulos. Aqui entendemos que o campo é o mundo, o qual foi comprado pelo negociante que sabe o valor do que compra, mas figuração de Cristo, e a pérola preciosa é sua igreja, sua noiva, pela qual deu o seu próprio sangue. Ela foi comprada por insuperável preço, pois é o templo não feito por mãos humanas, onde habita o Espírito Santo, àquele que são receptivos à boa nova, os quais, como ovelhas, reconhecem a voz do bom pastor e o seguem. Finalmente, encontramos neste capítulo, nos versículos 47 a 50, a parábola da rede. Nessa parábola, o Salvador dos que nele creem e o obedecem nos mostra como se apresenta a realidade nos últimos dias, no período entre a primeira e a segunda vindas do Senhor Jesus, onde os peixes bons são recolhidos em um cesto, e aqui podemos ver uma figuração da igreja como o corpo de Cristo, conjunto dos que são fiéis ao Messias e o destino escolhido por aqueles que rejeitam o amor de Jesus Cristo, o qual se ofereceu em sacrifício substitutivo por nós, sendo nós pecadores, conforme escreveu o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E em 1 João capítulo 4, versículo 19, lemos: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito: mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Desejo compartilhar com você agora
a leitura do capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu bom fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem, se dará e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs ainda outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo dele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros:
Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vê as aves do céu e se aninham no seu ramo. A outra lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a palavra do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão de seu reino, tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando a pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. É tempo de ouvir o que Deus, o Senhor dos Exércitos, nos diz.
Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ao meu Pai Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.